pode os músculos dos seus olhos encher. Então, muito bem, são 12 horas e 28 minutos na nossa Itapipoca, né? Você está ouvindo, nós estamos apresentando o programa Cenáculo de Amor, aqui pela Web Rádio São Francisco e pela Rede Hits de Rádio, também pelo nosso Facebook. Várias pessoas estão nos acompanhando nesse momento. Nós estamos tirando algumas dúvidas sobre a nossa fé católica, tá certo? Tem uma pergunta aqui da Eliomácia, em Carnaúba. Ela faz a seguinte pergunta: por que os protestantes dizem que Maria Santíssima... Claro, eles sabem que Nossa Senhora existe, né? Mas a gente poderia perguntar assim, por que eles não respeitam Maria como, né, deveria ser respeitada, né? Por que eles não a têm como mãe? Certo. Falar de Maria é uma graça muito grande e muito obrigado pela oportunidade de falar novamente dela. Eu já participei, eu até já dei esse testemunho muitas vezes, que era para eu ser um grande protestante, por amar muito a palavra de Deus. Mas a partir do momento que eu conheci a palavra de Deus, eu comecei a ver que lá nas igrejas protestantes, eles criam um monstro e apresentam a igreja como se fosse um monstro. Ele não apresenta a igreja como a igreja é. Deixa eu falar como é que a igreja nos ensina sobre Maria. Por exemplo, uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ele estava me questionando se Maria é de fato mãe de Deus ou não. Ele usou o seguinte argumento, ele disse que Jesus encarnado não poderia ser Deus porque Deus é divino. Olha o absurdo da argumentação da pessoa. E eu peguei e disse para ele assim: meu amado, preste atenção. Se o Jesus humano não tivesse sido Deus, então a morte dele na cruz não pagou os nossos pecados. Porque se nós pegarmos a pessoa mais piedosa do mundo, se nós pegarmos a pessoa mais santa do mundo e botarmos numa cruz, ela não paga os nossos pecados. Para pagar os pecados da humanidade tem que ser um valor infinito. Então, olha no erro e na heresia que se cai uma doutrina que não professa que Maria é mãe de Deus. E eu quero lembrar você aqui de um episódio bíblico. Maria grávida vai visitar Isabel e a Bíblia diz que, olha o que é que a Bíblia diz, que ela cheia de quê? Cheia do Espírito Santo. Diz, de onde vem que a mãe do meu Senhor. Como é que uma pessoa em sã consciência vai chamar um bebê que ainda está uma criança de Senhor? Só movido pelo Espírito Santo. Então, só uma pessoa movida pelo Espírito Santo é capaz de dizer: Maria é mãe de Deus. Um outro detalhe, citando a Bíblia, nós acabamos de passar aqui o episódio do Natal, celebrarmos essa festa. Nós vimos que os 3 reis magos foram adorar o menino que estava no braço da mãe. Como é que aqueles 3 homens saem de onde saíram e vão adorar uma criança? Porque também foram conduzidos a reconhecer que aquela criança nos braços da mãe é Deus. Então, Maria é mãe de Deus. Como eu posso dizer que creio na Bíblia se eu não creio? Até mesmo quando os apóstolos olham para Jesus e dizem: meu Senhor e meu Deus. São inúmeros textos que mostram que Maria é mãe de Deus. Olha outro motivo para você aprender a amar Maria. A igreja, quando nós estudamos Mariologia, nós entendemos que o centro de se entender Maria é Jesus. Porque o próprio Jesus disse que se conhece a árvore pelo fruto. Né? A nossa igreja, ela ensina que Maria não teve pecado. E para vocês que só creem no que a Bíblia diz, por que pregar o contrário se a Bíblia fala do pecado de muita gente? Tantos homens de Deus, a Bíblia fala dos pecados, mas a Bíblia não fala do pecado de Maria. E você talvez não tenha se perguntado, mas por quê?
que a Bíblia não fala do pecado de Maria? Porque seria contraditório com um contexto bíblico que diz que não pode um puro nascer do impuro. Então, olha a importância de Maria. Deus é tão santo, nós somos tão pecadores, mas existia uma inviabilidade para a salvação ser encarnada. Então Deus cria uma exceção. Deus cria uma pessoa imaculada, não por méritos dela, mas por méritos daquele que vem nascer. Porque se Maria tiver pecado, Jesus não pode ser Deus, porque ele seria manchado pelo pecado. E aí a sua morte da cruz não pagaria os nossos pecados. Mas aí você pode estar me perguntando, esse negócio de exceção, isso aí é impossível. Se em algum momento está passando pela sua cabeça que isso é impossível, você começou a entender a Bíblia. Porque é justamente o que o anjo disse para Maria. Porque para Deus nada é impossível. Então, crer que Maria é imaculada é crer no Deus do impossível. Muitas pessoas afirmam por aí que creem no Deus do impossível, mas não conseguem abrir a boca e dizer: Maria é imaculada. Maria é imaculada porque nós acreditamos num Deus do impossível. E olha, creia no que eu vou lhe dizer. Maria é imaculada porque Deus fez o impossível para salvar a mim e a salvar você. Muito bem, são 12 horas e 34 minutos. Você que chegou agora,